entender a era Vargas, é necessário a gente entender também o tenentismo antes de 1930, porque a gente tem aí, a partir de 1920, não é, o uso ainda da corrupção, da violência, para garantir, né, que as oligarquias continuassem no poder. Então, as revoltas, elas começam a surgir a partir de então, né, com essa contribuição aí dessas revoltas, dessa insatisfação com a permanência das oligarquias no poder. O estopim para o primeiro 5 de julho aconteceu aí com a publicação do jornal Carioca, que trazia cartas aí de Arthur Bernardes. Essas cartas ofendiam muito os militares, e o Arthur Bernardes era candidato, né, pelas eleições de 1922 à presidência. Então os militares ficaram muito insatisfeitos com essas cartas geradas aí no nome de Arthur Bernardes, e começaram aí toda essa indignação. No 5 de julho ocasionou aí em São Paulo, né, foi aí a luta em prol do voto secreto, da deposição de Arthur Bernardes da presidência, em favor também da melhoria do ensino público. Prestes, ela sai aí adentrando no interior do Brasil, ela passa aí por 2 estados, se fortalecendo, né, criando aí alianças e lutando contra o atual governo, que no caso era de Arthur Bernardes. São Paulista, ela vai acontecer aí quando Vargas começa a colocar interventores no estado e coloca o tenente João Alberto para ser o interventor do estado de São Paulo. Então isso desagrada profundamente os paulistas, né? Isso vai gerando aí fortes conflitos, né? Desde já com esses interventores a qual o Vargas vai colocando em cada estado. A oposição, né, referente à Frente Única Paulista, que foi uma frente aí que estava mesmo querendo tirar Vargas do poder, que estavam insatisfeitos com Vargas no poder, começou assim toda essa pressão, né, à frente, né, contra o governo Vargas. Logo após o governo provisório, Vargas ele criou a Constituição de 1934, né? E ele acrescentou algumas coisas nessas constituições, como o voto feminino, o voto secreto, uma criação de uma justiça para o trabalhador, né? Também direitos para esses trabalhadores, o ensino primário obrigatório e entre outras coisas. Essa Constituição, ela trouxe novas coisas, né, para o governo. Quando Vargas ele assumiu o poder, surgiram grupos políticos que eram contra e a favor do seu governo, né? E 2 grupos que se destacaram durante seu governo foram os integralistas e os que faziam parte da Aliança Nacional Libertadora. Os integralistas, eles eram fascistas, eles buscavam pelo governo mais autoritário, e eles tinham como lema Deus, Pátria e Família, né? Então eles buscavam por esse governo mais autoritário, né? Mais burocrático. Já a Aliança Nacional Libertadora, eles buscavam pela, um exemplo, né, a nacionalização das empresas, né, porque o Brasil ele tinha muita ligação com as empresas internacionais, então eles queriam a libertação dessas empresas e que essas empresas fossem nacionais, somente do Brasil. Eles buscavam por um governo popular e não um governo autoritário, né, um governo que se visse a população, as necessidades da população, né? Então eles eram comunistas. Então eram 2 grupos que eram opositores em suas ideias. A Aliança Nacional Libertadora era liderada por Luiz Carlos Prestes, um dos maiores inimigos de Vargas, né? E o que aconteceu? Em 1938 surgiram novas eleições, só que também surgiu aí pelo Brasil o surgimento de um plano Cohen, que é um plano que iria derrubar o governo, os comunistas eles iriam para a rua fazer greves, e aconteceu o assassinato de Vargas, né, do presidente. Só que esse plano ele era falso, mas Vargas ele se aproveitou desse plano, foi até as rádios, falou desse plano e implementou um novo golpe, né, num governo, surgindo assim uma nova ditadura, e essa ditadura ficou conhecida como Estado Novo. Vargas ele ficou conhecido como um pai dos pobres. Uma das características principais de sua política foi a criação do trabalhismo, né? Ele trazia benefícios reais aos trabalhadores, aos operários.
E ele dando esses benefícios aos operários, os operários eles ficavam com gratidão sobre Vargas. E mais na frente essa gratidão ia ser retribuída com elegendo ele novamente. Vargas também ele fez vários encontros, né? E um dos encontros foi justamente com os trabalhadores no dia 1º de maio, que hoje é um dia de feriado nacional, né? O Dia do Trabalhador. E com esse encontro ele criou várias leis, né? E nesses encontros eles diziam essas leis que favoreciam os trabalhadores, né? A CLT é um exemplo dessas leis que foram criadas. Vargas, no seu governo, ele criou o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, né? Outros tipos de meios de comunicação foram proibidos, eram censurados, e só quem podia estar divulgando e propagando as coisas que Vargas fazia era justamente o DIP, né? Esse departamento. Para finalizar, logo após a Segunda Guerra Mundial, os brasileiros eles estiveram bem presentes nessa guerra. E o que aconteceu? Eles abriram olhos para as autoridades fascistas, né? Eles viram que era o fascismo e eles queriam combater aquilo. E Vargas, ele era fascista e autoritário, né? As pessoas estavam em ditadura e elas queriam acabar com aquilo. Então aconteceram vários eventos, como o Manifesto dos Mineiros, né? E outras pessoas foram às ruas, queriam Vargas fora do poder. E Vargas ele percebeu que a oposição estava muito grande, então ele decidiu abrir novamente as eleições. Só que por trás disso ele estava criando um novo movimento, que é o querenismo, né? Queremos Vargas no poder. As pessoas, os trabalhadores principalmente gostavam muito de Vargas, então eles lutaram para isso, mas o querenismo acabou e realmente aconteceu as eleições.